Bom dia a todos, observem bem. Essa aula aqui ela nada mais é do que uma revisão falando sobre esses potenciais de redução que nós já vimos. O potencial de redução é a voltagem, né? A voltagem da pilha é o potencial de redução. Então nós temos que esses processos de oxirredução, eles podem ser espontâneo ou não espontâneo. Isso depende da variação dessa voltagem. Toda vez que essa variação de voltagem ela é positiva, é porque o processo é espontâneo. Quando essa variação de voltagem é negativa, o processo é não espontâneo, vai ter que depender de um agente externo. E esse potencial ele pode ser igual a zero. Quando esse potencial, essa voltagem for igual a zero, significa dizer que o processo está em equilíbrio. No caso de uma pilha, significa dizer que ela parou de funcionar. Aí observem bem. Aí você vai verificar, geralmente esses problemas são comuns, mas são fáceis de se acertar. Eles vão dar lá tabelas ou valores desses potenciais de redução e potencial de oxidação. Vocês devem estar sempre lembrando que essas palavras, oxidação e redução, estão relacionadas ao agente oxidante e redutor. Lembrando que aonde ocorre a redução é porque você tem o agente oxidante. Observe que redução para oxidante. E onde ocorre a oxidação é porque você tem o agente redutor. Aí você verifica, se você aumentar o potencial, a voltagem, o que vai acontecer? Ele vai ter um processo, ele vai ter uma tendência muito grande de sofrer redução. Ora, quem sofre redução é porque a tendência é ganhar elétrons, né? Porque para diminuir o número de oxidação, você tem que adquirir cargas negativas. E quando ocorre o contrário, quando você diminui o número de oxidação, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai crescer a tendência a sofrer oxidação, ou seja, a tendência de perder elétrons, porque para sofrer oxidação ele tem que aumentar o número de oxidação. Então essas relações estão aí nesses gráficos. Quanto maior for essa voltagem, a tendência é que o processo sofra redução. Consequentemente, ele vai receber elétron e vai atuar como agente oxidante, até porque redução relacionado com oxidante, oxidação relacionado com o redutor. Então, é muito comum essas questões que envolvem, esses potenciais, essas voltagens. Lembrar quando ele é positivo, espontâneo, negativo, não espontâneo, igual a zero, o sistema encontra-se em equilíbrio. Aí é uma questão característica disso aí. Aí eles deram os potenciais das semi-reações do magnésio, o íon magnésio 2 se transformando em magnésio metálico. Quando ele ganha 2 elétrons, tem um potencial de menos 236. Aí tem o do ferro, aí tem o do hidrogênio. Observe que o potencial padrão do hidrogênio aí é zero. Esse valor vocês já devem lembrar, não precisar nem ser dado aí. Ele deu o do cobre e ele deu o do ouro. Observe que aí está do menor para o maior, O menor é o do magnésio e o maior é o do ouro. Ele diz bem assim, a ordem crescente de caráter redutor, Para ter um caráter redutor, vocês têm que lembrar que ele tem que ter um menor potencial de oxidação. Então, nós temos de redução, E nós temos aí que o magnésio tem o menor. Então, o magnésio é o que tem o maior caráter redutor. Consequentemente, como ele quer em ordem crescente, você vai do menor para o maior. Então, é do ouro para o magnésio. Então, essa ordem aí está correta. Ele diz bem assim, a tendência em sofrer oxidação do magnésio é maior do que a do cobre. Você tem que lembrar os dois potenciais. O do magnésio é menos 2,36
E o do cobre aí, que é o 4, é de mais 0,34. Então, observe que o magnésio apresenta um menor potencial de redução. Se ele apresenta um menor potencial de redução, a tendência dele sofrer oxidação é maior. Aí o número 4, ele quer saber, o metal cobre é mais nobre que o metal ferro. Nós chamamos de metal mais nobre do que o outro. Um metal é mais nobre do que o outro quando o seu potencial de redução é maior do que o metal com o qual ele está sendo comparado. Então, a comparação aí é entre o cobre e o ferro. Observe que o cobre é mais 0,34 e o do ferro é menos 0,34. Então, o do cobre é maior. Consequentemente, o cobre é mais nobre do que o ferro. Isso é verdadeiro. Agora, observem bem, os íons hidrônio, esse H+, chama-se hidrônio, eles podem oxidar apenas os metais magnésio e ferro. Ele vai oxidar aqueles que apresentarem potencial de redução menor do que o dele. Então, o dele é o quê? É o zero. Então, o ferro e o magnésio, aí um é menos 0,44, o outro é menos 2,36. São menores do que o padrão do íon hidrônio, que é o H+, aí que é zero. Então, esse íon está correto, ele pode oxidar só esses dois aí. Os outros, ele faria o quê? Ele iria reduzir, né? Os outros, quais os outros? O cobre e o ouro. Então, aí todas estariam corretas. Questão de somatório, 8, 4, 12, 14 e 1, 15. Então, a soma aí é 15. Nessa questão aqui, eles estão dando, né, uma figura que aparece 4 recipientes que eles dizem que são tubos de ensaio que contêm em seu interior bolinhas feitas com esponja de aço, né, o bombril, e mergulhadas em diferentes soluções aquosas, todas de concentração 0,0. É claro que, né, o bombril, está acostumado numa pia, né, ele adquire aquela coloração avermelhada quando ele sofre oxidação. Eles deram aí a concentração, 1 mol por litro, e a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Cuidado. Se for que num dia muito frio, né, diminuiu a temperatura, você tem que verificar que ele vai enferrujar mais devagar. Por quê? Porque ao reduzir a temperatura, você diminui a energia cinética, ou seja, aquelas colisões entre partículas se tornam menor. Diminuindo a energia cinética, você reduz a velocidade da reação. E a temperatura é um dos fatores que altera a velocidade da reação. Então, com uma temperatura menor do que esse 25 aí, você vai ter uma velocidade de reação menor, consequentemente, ele vai enferrujar mais devagar. Se a temperatura for maior, ele vai, né, oxidar mais rapidamente, porque aumentando-se a temperatura, aumenta-se as colisões, consequentemente aumenta a energia cinética e aumenta a velocidade da reação. E eles perguntam aí, em quais tubos haverá depósito de material metálico sobre a esponja de aço? Justifique com base em potenciais padrão de redução. Quem tem o maior potencial aí, observe aí que é o cobre. Se ele tem o maior potencial, que é o cobre, então o maior potencial de redução dele é maior do que o ferro. Logo, eles vão oxidar o ferro. Aí vai se depositar sobre a esponja. Então, a letra A seria essa a resposta. Na letra B, caso o experimento fosse realizado em um dia de inverno, temperatura baixa, é claro que a reação ocorreria com uma velocidade menor. Ela iria diminuir a velocidade porque a temperatura é um fator, né, que altera a velocidade da reação. Quanto menor a temperatura, menor a velocidade da reação, e quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Ou seja, no dia frio, essa oxidação, aquela coloração que a esponja ia receber meio avermelhada, seria mais lenta, né, do que num dia muito quente. Então, é uma questão de fácil acerto. Essa outra questão aqui também envolve isso. Ele diz que a revelação das chapas de raio-x gera uma solução que contém íons prata na forma
daquela substância AgS2O3, 2 trivalente, né? Menos 3, é um ânion trivalente. Para evitar a descarga desse metal no ambiente, a recuperação de prata metálica pode ser feita tratando eletroquimicamente essa solução como uma espécie adequada. O quadro apresenta semi-reações de alguns íons metálicos. Observem bem, crianças, olhem. A substância que eles estão querendo analisar é lá que tem a prata, aquele íon que tem lá. Se você observar aqui no quadro, o seu potencial é mais 0,2. Ele não é o maior, mas é em relação a ele. Agora, quem tem menor do que ele, o menor de todos em relação a ele aí, é do estânio, menos 0,14. Aí ele quer saber o seguinte: das espécies químicas apresentadas, a adequada para essa recuperação ele está dando o cobre, que não é porque é maior, ele está dando a platina, que também é maior, ele está dando do alumínio, aí depois tem estânio e tem o zinco. Observe que desses três aí eles servem, mas a mais adequada para a recuperação é o estânio, porque tem o menor, menos 0,14. Na questão 4, ele está falando sobre talheres, né, de prata, né, embora considerados valiosos e prazerosos ao olhar, tem como inconveniente escurecimento. Vocês sabem que, né, se você passar uma cebola ali, vai ter um escurecimento naquilo ali, limão, né? Sabe-se que o contato desses utensílios com alimentos que contêm enxofre, como ovos ou cebola, escurece a prata através da formação do sal insolúvel de cor preta, que é o Ag2S. O nome desse sal é sulfeto de prata. Em um laboratório, 2 experiências foram realizadas. Então, a primeira experiência, com o intuito de recuperar o brilho da prata. A primeira delas, realizada com eficiência, consistiu o uso de H2O2 para oxidar o enxofre 2 na forma de Ag2S em Ag2SO4. Então, observem bem, a primeira experiência foi essa aqui. Você pegou o Ag2S, aí você usou a água oxigenada, que é H2O2, e produziu, é claro que vai produzir o Ag2SO4, o Ag2, daí SO4, e mais a água, né? Aí observem bem, ao fazer isso aqui, observe que o número de oxidação da prata é fixo, é mais 1. Consequentemente, do enxofre é menos 2. Aqui é água oxigenada. Cuidado que ela é uma substância especial. Nessa substância, o número de oxidação do oxigênio é menos 1. Lembrar sempre disso aí. Aqui a prata é mais 1, o oxigênio é menos 2. Consequentemente, o enxofre vai ser mais 6. Aqui é menos 2 e aqui é mais 1. Muito bem. Aí o problema diz o seguinte: ele deu aí alguns potenciais e ele quer saber qual é a equação química balanceada do processo de transformação daquele em Ag2SO4. Está aí a equação, é só balancear agora. Mas para balancear, observe aqui que esse oxigênio, daqui para cá, ele está sofrendo redução. E qual é o delta dessa redução? Ou seja, de quanto que ele está reduzindo? Ele está reduzindo de 1 unidade. O outro que sofre esse processo é o enxofre, aí, ó, que mudou o número de oxidação. Ele mudou de menos 2 para mais 6, então ele está sofrendo oxidação. Agora, cuidado aí, viu, crianças? A mudança aí é de 8 elétrons, porque
Porque de -2 para +6 é 8. Do -2 vai até o 0, depois o +6. Então vai dar 8 aí. Só que aqui ele é 1 para 2 átomos de oxigênio. Por quê? Porque aí, ó, O2, correto? É 1 para 2 átomos de oxigênio, que é o O2. Então, isso aqui vai ser preciso 2 elétrons. E esse aqui é para 1 átomo de enxofre, então vai ser preciso 8 elétrons. Que isso aqui nós devemos simplificar, né? Nós já vimos isso em outras aulas aí. Aqui simplificando fica 1, aqui fica 4. O que é a simplificação? É a proporção que nós temos de átomos. Aí é só colocar esses números na frente, mudando a posição, né? O 1 vem para frente do Ag2 e o 4 vai para frente do H2. Está aí, ó. Pronto. Aí, balanceando por tentativa, eu tenho 2 prata, que vai ficar 1, porque já tem 2, e ali eu tenho 8 oxigênio, que fica 8 hidrogênio, que fica 4. Então, a equação balanceada é essa daí. Aí depois eles perguntam, analise-se a segunda experiência, vamos verificar qual é a segunda experiência. Na segunda experiência, recobriu-se o fundo de uma caixa de plástico com uma folha de alumínio, acrescentando-se água quente e uma colher de sopa de sal de cozinha. Aí depois depositou-se os talheres enegrecidos de maneira que ficaram em contato com alumínio. É claro que na segunda experiência você vai limpar aquilo ali, né? Porque observe lá o potencial do alumínio é menos 1,67. E a da prata é menos 0,80. Então há uma diferença ali, né? Menor. Aí o que vai acontecer? Ele vai limpar por quê? Porque o potencial de redução da prata, ele é maior, né? Menos 0,80 é maior do que menos 0,67. Ele é maior do que o do alumínio. Aí o brilho é recuperado, pois o cátion de prata vai reduzir a prata metálica. Será reduzida a prata metálica, o alumínio vai ser oxidado. Correto? Aquela parte que estava manchando o talher de prata, ele vai passar a ser depositado lá na folha de alumínio colocado no fundo da caixa. Quando você tirar o talher, ele vai estar limpinho. Por quê? Porque o alumínio foi oxidado, que ele ficou com depósito daquela coloração escura, né, que é oriundo da oxidação, e a prata limpou porque ela sofreu redução, ela foi reduzido a prata metálica, né? Então isso era possível sim. Aí aqui vocês vão ter que fazer umas tarefinhas, tem um exercício aí também que é parecido com esse aí. Essa semana eu vou mandar 3 aulas para vocês, para a gente adiantar esse processo, e já vou mandar uma do revisional, que eu estou decidindo com a professora Zilane como é que a gente vai fazer. Tá ok? Um bom dia a todos.